Maria José, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa Escola Justiniana. Hoje, nossa primeira aula, lembrando que todas as aulas ficarão gravadas, pelo menos essa primeira aula fica disponível durante uma semana, aí na semana que vem, quando iniciarmos o nosso segundo módulo, também, quando nós iniciarmos o nosso segundo módulo, nós tiraremos a primeira aula e depois deixaremos a gravação do segundo e assim por diante, tá bom? Então, hoje a gente não conseguiu fazer a transmissão pelo YouTube por conta de problemas técnicos, porque nossa casa em Salvador está sem internet, mas a aula está sendo gravada e vai ser disponibilizado lá na área, dentro do site www.vocacionistas.org.br/Escola Justiniana, tá? Então, vai ser disponibilizada lá para que quem perdeu possa assistir durante a semana, mas lembrando que vai ficar disponibilizado até a próxima quinta. Na quinta, a gente oculta para que possa ser disponibilizada a próxima aula, tá bom? Então, eu gostaria de chamar agora, para dar essa palavra inicial para a gente, o nosso superior provincial, o padre Albino. O padre Valério pediu para justificar esse momento inicial, porque ele não pode estar presente aqui por alguns compromissos paroquiais, mas já já ele vai dar uma passadinha, tá bom? Então, padre Albino, não sei se está nos escutando. Estou sim. A palavra é toda Agora todos me ouvem? Então, Sim. Jesus, Maria e José, para todos, é uma alegria de estarmos reunidos, iniciando esse projeto da Escola Justiniana, nessa intenção de conhecermos um pouco mais sobre a vida e missão de São Justino, né, eles conheceram um pouco mais sobre a vida da congregação, e assim podermos servir melhor, né, e assim podermos, né, amar mais nesta congregação e participar com mais intensidade desta família justiniana, né. O nosso desejo, por meio desse curso, é justamente esse, né, possibilitar maior conhecimento, acima de tudo, né, do pai fundador, São Justino, e da sua obra. E o pouco que nós temos, é claro, né, aqui no Brasil, como tradução, nós vamos estar possibilitando, né, partilhando um pouco de que temos e assim fazendo com que essa rede, né, justiniana se intensifique, com que o amor ao pai fundador, né, o nosso pai fundador, possa crescer e com que o nosso trabalho de animação vocacional possa ser um trabalho mais frutuoso, um trabalho mais fiel, né, um trabalho mais vocacionista. E assim possibilitando ainda com que as nossas comunidades, né, sejam de fato comunidades, né, que respirem, que falem, que sintam, que vivam, né, de acordo com essa espiritualidade, né, que nos foi concedida, né, né, por meio de São Justino, é claro, né. Mais alguma coisa vocês querem que eu fale? Porque eu tenho muita coisa para falar hoje, hein? Não, nesse momento. Como você é o superior provincial e, coincidentemente, é o nosso professor no dia de hoje, já pode iniciar a sua fala também de assessoria, tá? Certo. Então, claro, hoje nós vamos falar sobre São Justino, né? Então, já comecei dando essas boas-vindas, acolhendo a todos vocês das nossas paróquias, gente que não são também das outras paróquias, mas que viram a proposta, que aderiram à proposta, né? Então, nós vamos começar, claro, do início, né? Vendo a biografia de São Justino, porque não tem como a gente entender e perceber, né, como é que se diz, o pensamento de uma pessoa, se a gente também não se depara e não entra na realidade, não tenta observar a realidade da pessoa, ver como foi, como prosseguiu, o que entendia, como pensava, como viveu, né? Então, a gente vai começar, podemos dizer assim, né, sendo de forma um pouco redundante, do começo, né? E a gente espera, é claro, que começando do começo, né, falando da biografia de São Justino, né, que a gente preste atenção, observe com carinho e que, acima de tudo, né, observar esse
esse modo de ser e agir de São Justino, e como ele foi respondendo, né, a sua vocação de acordo com o chão, de acordo com o tempo e o momento, que a gente possa, né, ir aos poucos fazendo dessa escola esse momento de estudo, mas também esse momento de espiritualidade, né, onde a gente é chamado a ir pensando na nossa vida, pensando na nossa vocação, né, a observar o exemplo hoje, o testemunho de vida deste homem de fé, deste santo, que a gente também, né, cada vez mais vai crescendo nessa consciência de que sou chamado à santidade, de que devo seguir, né, santamente no meu dia, de que devo viver verdadeiramente a minha vocação no dia de hoje, que devo ser perseverante na minha vida de fé. Então, esse nosso primeiro módulo, essa nossa primeira aula, é essa aula que nós podemos dizer assim, de um primeiro encantamento, né? Onde a gente vai, né, abrir o frasco do perfume e vocês vão sentir o cheiro, né? E acredito que o cheiro é agradável, o cheiro é cativante, o cheiro, né, como é que se diz, nos leva a prosseguir nesse projeto. Prosseguir nesse desejo de ser santo, nesse desejo de ser também, né, aquele que busca ser um santificador, né? O desejo de São Justino é justamente esse, né? Que todo mundo fosse santo, que a gente fizesse da igreja um grande santuário. Então, peço a você, meu irmão e minha irmã, que me acompanhe nessa missão, nos acompanhe nessa missão. Hoje, meditando sobre a biografia, mas vamos seguindo fielmente a cada sexta-feira, participando, interagindo, né, buscando aprender, buscando, né, entender cada coisa, buscando rezar em cima de cada aula que nos é proposta, né, buscando se questionar a partir de cada fala, de cada irmão que estiver aqui, que estiver na assessoria, né, porque isso vai servir, não tenho dúvida, para o nosso crescimento espiritual, né, para o nosso serviço na igreja, né, para a nossa vivência, né, da nossa vocação, para que a gente saia, e a intenção, penso eu, dessa escola é que a gente saia dessa escola vocacional cada vez mais consciente do nosso papel, né, cada vez mais vivendo intensamente, né, como um apaixonado por Cristo, um apaixonado pela igreja, né, como foi São Justino Rossolino. Então, né, eu falei 8:12, agora são 8:12, mas esse primeiro tempo ainda eu considero como apresentação, como palavra inicial, né? Agora nós vamos começar com a biografia, né, com a biografia de São Justino. Nós, né, já conhecemos, já vemos a biografia no site, nós já temos alguns recortes, então nós vamos olhar de novo essa biografia, né, buscando ver as coisas, buscando ver o testemunho das pessoas que conviveram com São Justino, as pessoas que tiveram a oportunidade, né, que tiveram a graça de estar com ele, vamos vendo como foi acontecendo, né, como o chamado de Deus foi acontecendo na vida dele, como ele foi sendo aquela pessoa que esteve, né, em sintonia com o seu tempo, né, aberto à ação do Espírito Santo, e ouvindo, né, e sentindo as moções do Espírito Santo e assim agindo, né, agindo de forma a responder à sua vocação, a viver a santidade no contexto de vida, no seu contexto de sociedade, no seu chão. Podemos dizer que São Justino Rossolino foi, de fato, aquela pessoa que viveu, né, com os pés no chão, sem dúvida alguma, mas sempre com o seu coração voltado, né, para Deus. Isso é bonito de ver, né? E isso é próprio, né, daquela pessoa que deseja a santidade. O cristão deve ser essa pessoa que vive dessa forma, né? Buscando santificar-se, buscando ser um santo e um santificador. Mas vamos ao texto, porque senão eu vou ficar falando, não vou ler o texto, e daqui a pouco vão começar a levantar a plaquinha dizendo que eu já estou terminando o tempo. O Senhor não cria um ser humano para ser apenas mais um, a ocupar um espaço. Deus tem um plano, uma vocação, uma missão para cada ser humano. Talvez o mundo moderno não esteja melhor porque hoje o homem se preocupa mais em encontrar um lugar, uma carreira, uma profissão, do que a própria vocação e missão. Apesar de encontrarmos no mundo moderno, no seio da sociedade, né, se falar muito da palavra vocação, e a palavra vocação está muito em voga, mas quando se pensa nesse sentido, e quando se fala, não é nessa perspectiva de fé, né, não é nessa abertura para entender e para perceber e sentir o chamado do Senhor. Padre Justino, né, nasceu e foi chamado, então, para ajudar a cada ser humano a descobrir e seguir a vocação na vida, a fé, a santidade. Pois o ser humano só se encontra,
né, só encontra a sua completa realização quando, de fato, ele descobre e segue a sua vocação. Né? Já dizia Padre Rock Schneider, vocação acertada, vida feliz. Então, quanto mais o ser humano encontra, pensa, medita, reza, né, procura discernir acerca da sua vocação e vai respondendo à proposta que o Senhor faz, né, vai acolhendo a graça, né, que o Senhor nos concede, a graça de uma vocação, mas ela vai vivendo com fidelidade, com felicidade. Prossigamos. Prossiga no slide. Como é que mexe? Como é que mede? Isso, obrigado. Nós partimos daquela perspectiva de que, vamos ter como pano de fundo, essa perspectiva de que Justino foi, sem dúvida alguma, uma glória para a igreja, né? O seu nascimento, ele nasceu no dia 18 de janeiro de 1891, né? Seu nascimento se deu no bairro de Pianura, na cidade de Nápoles, Itália. De família, o pai do padre Justino se chamava Luigi Russolino, sua mãe Josefina Simpatia, né? Por isso que a escola justiniana se chama Josefina Simpatia. O padre Justino é o terceiro de 10 filhos. Além dele, teve um irmão que abraçou a vocação sacerdotal, o padre Ciro, e uma irmã que abraçou a vocação à vida consagrada, a irmã Giovana. Prossiga. Na noite do nascimento do padre Justino, né, por isso que nós consideramos ele uma glória para a igreja, entre 17 e 18 de janeiro de 1891, Nossa Senhora apareceu ao padre Salvador de Fusco, em um piedoso sacerdote de Pianura que estava para morrer e disse: não tenhas medo, você será curado, porque hoje nasce em Pianura um menino que chamarão Justino e será uma glória para a igreja. Então, nós nos apegamos, é claro, e quando dizemos Justino, uma glória para a igreja, e quando paramos, e claro, observamos a sua obra, a sua coragem, a sua dedicação, né, claro, vamos vendo se confirmar que, de fato, né, essa visão que tiveram o padre Salvatore, né, se faz presente, se faz realidade por meio da vida de São Justino, e temos esse homem como, de fato, essa glória para a igreja. Prossiga. O dia amanheceu festivo no lar de Russolino, não pela neve que acobertava a cidade, mas pelo pimpolho esperado que chegava. É o terceiro, e nos seus traços fisionômicos se apresenta diferente dos que procederam. A parteira, muito íntima da família, acrescentou: este menino é diferente dos outros. A mãe respondeu: é fruto do céu e da terra. É fruto do céu e não da terra. Chamaram-no de Justino Horácio Pedro. Prossiga. No dia 19 de janeiro de 1891, o padre Justino, então, é batizado, um dia depois ao seu nascimento. Deus manda os filhos para a sua glória, e não para os nossos festins, disse sua mãe a seu marido e amigos, que foram visitá-la. Se os filhos são para a glória de Deus, urge então batizá-lo logo, concluiu a piedosa mãe. Portanto, no dia seguinte, um grupinho de pessoas saía da residência do senhor Luiz de Russolino para a matriz, levando o recém-nascido a fim de ser batizado. Entre as pessoas se distinguia a parteira, os padrinhos e, excepcionalmente, o pai, o chefe da família. Naquela época, geralmente, o pai, né, não acompanhava os filhos no dia do batismo. A senhora Jerônima, parteira de São Justino, dissera, né, e ô Pipelina, exclamou, queria que você visse quando a criancinha recebeu água do batismo na cabecinha. Que movimento gostoso fizeram seus olhinhos. Que sorriso suave expressaram seus lábios. E acrescentou: este menino vai ser padre. Quero a primeira missa. Eu dizia, e vou continuar dizendo, e nós vamos ver no decorrer desse nosso slide, várias expressões e várias falas de pessoas que foram testemunhando, né, que são testemunhas da história, né, então, né, nada mais justo do que a gente ir recordando e, claro, se encantando, né, por cada traço, né, dessa linha histórica que nós estamos observando, né, de São Justino. Aqueles que já observaram, eu sei que a maioria de vocês já ouviram, né, vamos recordando e, claro, nesse desejo de cada vez mais a gente se, né, intensificando o amor, se já está apaixonada, intensificando a paixão, né, por esse santo que é uma glória para a igreja, né? Prossiga.
Como aconteceu e como foi se dando, então, essa infância de São Justino, né? Nós vimos que ele foi batizado logo num primeiro momento, né? E vamos observando como a coisa foi procedendo. Claro, né? De acordo com, né, os testemunhos dos que vieram, de acordo com os livros que nós temos em mão. Padre Justino cresceu de forma virtuosa e fiel a Deus. Quando descobre a sua vocação, né? A cultiva com amor, generosidade e perseverança, com fé inabalável e santa teimosia, não recuou diante dos obstáculos. O menino Justino começou a ser preparado pelos pais que lhes deram a primeira educação. Os seus dotes pessoais, a inteligência e a piedade exigiram algo mais. A mãe, perante então a excepcionalidade do menino, do filho, precisou de uma ajuda, e então e esta não lhe faltou. A ela, em seguida, associaram suas três tias e foram ensinando nesse processo de educação na fé do menino Justino. Então, nós vamos vendo como, desde a infância, Justino se coloca como uma criança aplicada, né, devotada às coisas de Deus, né, dedicada às coisas de Deus, e por isso essa sede de aprender, essa sede de estar próximo do Senhor, né, e por isso que esse grupo que vai se intensificando, né, da mãe primeiro, né, com essas orientações, e depois das tias que vão se juntando, e depois, no decorrer da história, até, né, o auxílio do padre da sua paróquia, que vai também lhe dando algumas aulas, né, dado o seu interesse, o seu zelo pelas coisas de Deus. Pelo caráter vivo e afável, tornou-se agradável a todas as famílias da redondeza. A irmã Rosa Vassalo testemunhou: aprendi da irmã Ana, contemporânea de São Justino, que Justino era exemplar, piedoso e não aceitava manifestações de afeto por parte de ninguém e usava sempre modéstia no olhar. Né? Isso é fato, né? Os irmãos que conviveram com ele, os religiosos, né, mais vividos, sempre dizem, né, que Justino sempre, no olhar com o outro, ele nunca direcionava o olhar para a pessoa, né, sempre cultivando a modéstia e sempre se distanciando dos afetos, né, os que são testemunhas dizem, em alguns livros também ele vai recordando, né, sobretudo na Ascensão, quando ele vai dizendo dos cuidados que a gente tem que ter com o corpo, todo um zelo, toda uma dedicação, para que justamente a gente seja, né, a gente se entenda cada vez mais como templo vivo do Espírito, e assim continue templo vivo do Espírito para o nosso corpo, com dedicação, com honestidade, né, sem deixar levar pelas paixões e os desejos. Padre Salvatore de Fusco acrescenta: aprendi da minha mãe, colega de Justino na escola primária, que ele se sobressaía pelo espírito de piedade e inteligência. Todavia se mostrava reservado para com os colegas, né? Sempre reservado, sempre com muita inteligência e sempre com espírito de humildade, né? Justino sempre se colocava não como aquele que queria ser o melhor diante dos outros, mas se colocava sempre com a modéstia, ao ponto de muitas vezes, né, como dizem os estudiosos, muitas vezes ele, no desejo de aplicar-se nos estudos, ele, né, conservar um pouquinho, né, não se mostrar muito, que era para não menosprezar os jovens, os irmãos, os amigos que estavam do lado dele. Prossiga. Mexa no negócio aí. Primeira comunhão e crisma. Em 1896, com 5 anos de idade, Justino faz sua primeira comunhão. No dia 17 de março de 1901, o padre Justino recebe o sacramento da crisma. Ao receber com a primeira comunhão, Justino se encanta com Jesus Eucarístico. Padre George Melly dissera ao Tribunal da Casa dos Santos que, na adolescência, além de uma índole dócil, Justino demonstrou inclinação ao estado sacerdotal. Contaram-me que Justino frequentemente dizia: quero tornar-me santo e fazer santo, né? Justino era um dos que brincavam de celebrar missa. O padre Hugo Fraratio confirma: a mãe de São Justino e a tia Joanina me informaram que Justino, desde criança, demonstrou essa inclinação. O primeiro sacerdote que o aconselhou a aceitar esse chamado foi o padre Horácio, né, que lhe ensinou, com este objetivo, os primeiros elementos da língua latina. Adiante. Entrada no seminário. No dia 18 de novembro de 1901, Padre Justino ingressa no seminário Pozzuoli.
Após a dificuldade financeira e a negação do barão para custear os estudos do jovem Justino, né, nós poderemos dizer uma santa e providencial, né, crise, né, e bem sabemos que, né, Justino, quando desejou ser padre, a família foi junto ao barão pedir aquele evento bonito que nós gostamos de dizer, que ele foi com a mãe, o barão, né, disse que já tinha ajudado muito, não podia ajudar, e ele sai cabisbaixo, né, reza diante da imagem de Nossa Senhora, e a mãe disse que nem que tivesse que penhorar os olhos para que ele fosse sacerdote, ela penhoraria para que o menino pudesse tornar-se padre, né? O amor de mãe e a percepção de mãe de perceber o desejo e a vocação daquele menino, né? Então, eu considero como uma santa e providencial crise, porque, né, desta crise de observar a realidade, né, da carência e do desejo de muitos serem sacerdotes, é que Justino sente no coração esse desejo de fundar uma congregação que pudesse ajudar, né? Então, toda a família se reúne num esforço em comum e cada um contribui de acordo com as possibilidades. Conseguiram, assim, o necessário para o enxoval e os pertences exigidos para a entrada no seminário Pozzuoli. De fato, se fez presente a ação da divina providência, o empenho da senhora Josefina, a simpatia que expressara que empenharia os olhos, se possível, mas seu filho se tornaria sacerdote. Diz o padre Francisco que padre Justino entrou no seminário ainda criança, com 10 anos, porém, naquele tempo se recebia criança menor de idade, e distinguia-se por sua viva inteligência, grande memória e, mais ainda, né, ao nosso ver, uma qualidade de eleito do Senhor. A primeira tonsura clerical de São Justino aconteceu no dia 25 de julho de 1905, onde, né, foi lá que ele recebe a primeira tonsura. As ordens menores, no dia 22 de setembro de 1906. O padre Justino recebe, então, as 4 ordens menores. Prossigamos. Albino, você poderia discorrer um pouco sobre o que era essa tonsura, ordens menores, porque talvez não esteja habituado ao nosso vocabulário hoje em dia, porque não se usa muito. Eu não sei se é bom deixar para o final, porque senão não vou conseguir terminar o texto. Né? Porque Fala rapidinho. meu medo é terminar o texto, meu medo é não conseguir, porque tem muita coisa ainda por aí para se falar. Então, né, as ordens menores, a tonsura era aquele sinalzinho que os padres faziam que no cabelo, né, no cocorute, como diz o povo lá de Sergipe, no cabelo. Essa era a tonsura clerical, né, que era um sinal de recordação, né, do sacerdote. Tem todo um significado que agora eu não me recordo. Né? E as ordens menores são aquelas ordens menores que eram exigidas para que o jovem pudesse, né, chegar ao grau do sacerdócio, né, que era, né, acolitato, leitorato, né, subdiaconato, e a outra era, que eu me esqueci agora, aquela me esqueci agora a palavra que diz a expulsão dos demônios, como como é a palavra? Agora esqueci, não lembro. Exorcismo e auxiliar. Isso mesmo, parabéns, Padre Danilo, muito obrigado. Mas prossigamos, porque senão não termina isso aqui hoje. Prossiga. Admissão ao Seminário Regional de Campanha. No dia 23 de outubro de 1911, então, o Padre Justino é admitido, né, ao Seminário Regional de Campanha. O Papa Pio X, durante seu pontificado, entre outros assuntos que fizera, se interessou muito pela formação do clero, né, para que o mesmo fosse mais eficiente, né, instituiu, então, a perspectiva dos seminários regionais. No sul da Itália, o primeiro a executar a ordem foi, né, Lessi Puglia, que seguiu logo depois de Nápoles e Posillipo para a campanha. Então, o bispo de Pozzuoli, fiel à disposição pontifícia, suspendeu a teologia que funcionava na sua diocese de Pozzuoli e enviou seminaristas para o seminário regional de Posillipo, que é essa data aí onde Justino prosseguiu nos estudos e então ingressou no dia 23 de outubro de 1911. Prossigamos. O subdiaconato. No dia 28 de julho de 1912, na igreja de Jesus Novo, em Nápoles, o padre Justino, então, recebe o subdiaconato. Qual é a intenção, né? O subdiaconato era antes também, era um grau de ordem, antes
que era autor que, né, antes do Vaticano II, mas já era, podemos dizer assim, já vai se aproximando, né, a ordenação, né, presbiteral, né, o subdiaconato, diaconato e a oração presbiteral, e antes disso, os graus menores. Cada ordem que ele recebia era considerada por São Justino como galgar um degrau para chegar ao sacerdócio. Portanto, era uma ascensão no processo de crescimento, amadurecimento, o desenvolvimento do diálogo de fé, que o tornava cada vez mais íntimo com o Senhor. Cada passo, cada subida, era um compromisso assumido com o nosso Senhor para o seu crescimento espiritual, como o desapego do mundo que o conduzia a assumir o sacerdócio ordenado, não como profissão, mas uma missão específica para dedicar-se à vocação dos perfeitos sacerdotes para a santificação das pessoas, a fim de que o mundo se tornasse um dilúvio de santos e de obras santas. São Justino, então, inculcara esse princípio nos seus filhos, sobretudo nas aulas de formação, seduzindo-os no solema, né? A aprovação dos homens deve corresponder à aprovação de Deus. Prossigamos. A ordenação diaconal, ela aconteceu no dia 22 de março de 1913, né, na capela do seminário Pozzuoli, pelo bispo diocesano Monsenhor Zeza. Agora é a hora, dissera Justino, de esperar o sacerdócio, mas deve esperar porque Justino ainda não tinha idade canônica, né? Então, perante essa espera, ele exprime os seus sentimentos dizendo: por que permanecerei ainda estranho à infinita paz do meu Pai, à infinita glória do infinito amor, à infinita verdade do meu Pai? Meu Pai, aceita-me na vossa paz. Padre Justino, então, considera o sacerdócio como um ministério, serviço, mas, acima de tudo, uma consagração, um dom particular para perpetuar e viver a sua vida eucarística. Prossiga. Emissão do voto de caridade. No dia 11 de setembro, começou com o retiro espiritual, que termina com a emissão do voto de caridade aprovado pelo seu diretor espiritual, Padre Pitirelli, na manhã de sua ordenação. Assim fala São Justino. Padre Pitirelli examinou e aprovou o voto de caridade emitido na manhã da minha ordenação. Padre Justino emitiu esse voto em função da congregação religiosa que iria fundar, considerando o primeiro voto do primeiro religioso da obra, comprometendo-se por aquelas divinas intenções, com aquelas divinas disposições, com Jesus no Santíssimo Sacramento a viver, na perfeita displicência de si mesmo, evitar a mínima ofensa a Jesus, cuidar em fazer orar e sofrer em todo momento para mais agradar a Jesus, permanecer todo o tempo livre com Jesus no sacramento, ver em tudo a adorável pessoa de Jesus em suas relações com ele. Prossiga. Então, esse voto de caridade que nós dizemos, né, que Justino faz na manhã, né, do seu retiro e termina, né, com a sua ordenação, né, que é aquele voto de justamente, né, em tudo agradar a Jesus Cristo, em tudo ser fiel a Jesus Cristo e também de fundar uma congregação que pudesse, né, ajudar, né, aqui justamente facilitar com que aqueles menos favorecidos pudessem também chegar ao grau do sacerdócio, da vida consagrada, né, e tornar-se santos sacerdotes, santos religiosos, santificadores do mundo. Ordenação presbiteral. No dia 20 de setembro de 1913, com 22 anos, o padre Justino foi ordenado presbítero pelas mãos de Dom Michele Zesa, na Catedral de Pozzuoli. Neste mesmo dia, o padre Justino fez o voto privado de caridade para fundar a congregação, que é aquele voto que eu recordara há poucos instantes e que ele, né, e que destacara quando ele, próprio Justino, escreveu no seu diário, né, aquelas intenções, né, que ele tinha por meio daquele voto. Agora é a vez do sacerdócio, mas deve esperar porque não tinha idade, como eu já disse, né? Padre Justino escreve no livro ainda que esperava a ordenação sacerdotal de que forma?
como uma criança nos braços do Pai, considerando sua glória, alegria, amor e santidade. Ele recebeu a ordenação com as intenções e os afetos de Maria Santíssima, de São José, João Batista, Nicodemos, de Maria Madalena, de João Evangelista e de qualquer outro apóstolo e discípulo. Assim escrevera São Justino no seu diário, no dia da sua ordenação. Ao invés de preocupar-se com a festa social em torno da ordenação, o interesse de Justino era que na sua ordenação fosse, acima de tudo, uma festa, uma grande festa espiritual, que ela tivesse e se cumprisse de todo o caráter espiritual. A missa deveria ser uma ocasião de crescimento para o povo, e especialmente para as crianças da catequese. Recordemos, Justino sempre se preocupou em, na catequese, reunir os filhos do povo diante, na palharela, e assim, dar catequese e orientar segundo os princípios da fé, Então, todo esse cuidado, todo esse zelo, toda essa preocupação, e foi assim que foi surgindo a congregação, é claro, partindo de um seminarista em férias que dava catequese todo dia, ou então o dia todo, Então, nesse dia da sua ordenação, ele também entrar em contato, com as catequistas piedosas da paróquia, para que nesse dia fosse um dia fortemente espiritual e possibilitasse com que as crianças da catequese pudessem receber Jesus pela primeira vez, e assim, já intensificasse essa comunhão com Cristo e assim fazesse, de fato, com que acontecesse neste dia um grande dia de espiritualidade, muito mais do que um dia de festa social. Por isso, São Justino pedira na sua ordenação que as crianças da catequese pudessem receber a primeira Eucaristia. Vamos para frente? Fidelíssimos, fidelíssimos e o início da vida comum. Em 1910, entre os alunos de catequese, começou a se concretizar o seu ideal. Separou um grupinho e lhes deu o nome de Fidelíssimos, com a finalidade de começar a viver o espírito da futura congregação. Como o Divino Mestre os formou à parte, durante as férias do seminário, na terra natal, dava-lhes aula de latim e instrução sobre a vida consagrada. Os fidelíssimos, como os apóstolos, rodeavam o mestre, quando estava no seu torrão natal, e o procuravam por razões de estudos e disposições dos superiores, seja como seminarista, seja naquele período como padre. No dia 30 de abril, então, de 1914, Padre Justino, então, acolhe os primeiros jovens para uma experiência comum na casa dos seus pais, integrando, entretanto, claro, logo essa experiência foi interrompida, pelo bispo, e como a história foi nos mostrando, foi até algo, podemos dizer assim, meio que providencial, porque logo depois, veio a Primeira Guerra Mundial. O bispo diocesano, tendo conhecimento do empreendimento do jovem padre, receando que Justino não pudesse levar à frente a obra, de tão alta responsabilidade, devido, não à inteligência, à motivação, mas devido ao estado de saúde precário, então ele quis intervir. De fato, Justino sempre foi uma pessoa de saúde frágil, mas de um espírito forte e vivaz. Em meados de maio, foi na visita pastoral à cidade vizinha de Socavo que o bispo aproveitou da oportunidade, mandou chamar Justino e ordenou que interrompesse a obra. Justino, como uma pessoa fiel à lei, fiel à igreja, retornou para casa após a refeição, chamou a todos, partilhou a notícia da seguinte forma. Mandou que todos beijassem a cruz e dissessem: somos filhos da cruz. Sacrifiquemo-nos, portanto, a nossa vontade, a dos superiores,
como Jesus sacrificou a dele à vontade do Pai. Então, nós vamos vendo como, né, essa linha histórica vai prosseguindo, todo o primeiro passo, vamos vendo a infância, vamos vendo o período de seminário, depois os períodos, né, que ele foi passando no seminário, e chegamos, né, a esse momento, né, desse primeiro contato, dessa primeira experiência de vida comum. É claro que os fidelíssimos, como eu disse, foram grupos de jovens de catequese que foram já no período que ele estava enquanto seminarista em férias, né, que ele ia falando, ia reunindo jovens, né, debaixo, né, da palharela, ia já orientando e já mostrando as coisas de Deus e já colocando, semeando no coração deles esse desejo, né, de poder ser santo, né, de poder ser santo, de poder, né, responder a uma vocação e ser um santo sacerdote, um santo religioso, né. Então, começa essa missão lá, essa primeira experiência lá no dia 30 de abril, depois, claro, por pouco tempo interrompida, dado, né, esse pedido do bispo, né, e claro, Justino, como eu disse, como fiel, observiente daquilo que garantia que dizia a igreja e os superiores, então ele acolhe, né, claro, podemos dizer assim, de coração partido, mas acolhe, né, essa intenção e para por aí esse projeto. Vamos prosseguir? O pároco e o retorno à vida comum. Eu acho que esse negócio aproveitar, abrir um parêntese aqui, né, eu acho que esse negócio dessa escola vocacional não devia ser 1 hora, não, devia ser 2 horas, que eu estou falando corrido demais. Eu espero que vocês estejam me escutando, e entendendo, e revisando, e revendo as coisas, né, porque eu estou falando, né, como né, na correria, para justamente poder chegar até o último momento, né, ainda dá tempo para ver se alguém fala alguma coisa, né, porque segundo as orientações que recebi, né, tenho que deixar tempo ainda para o povo conversar. O pároco e o retorno da vida comum. Mas estou dizendo aos superiores aí da escola, viu? 1 hora e meia, 2 horas, acho que seria, né? É sugestão. Pároco e o retorno à vida comum vocacionária. Aos 14 de fevereiro de 1920, né, a paróquia de Pianura ficou vacante com a morte do vigário, o padre Josué, né, Escoto de Cesário. Aberto o concurso para o preenchimento da mesma, veja que naquele tempo as paróquias, de fato, né, para que o padre fosse tomar conta, para que o cura fosse tomar conta da paróquia, né, ele ficava, o pároco fazia um concurso, né, e lá ficava até a morte, né. Então, morreu o padre, claro, abre-se o concurso para a paróquia de Pianura, né, para o preenchimento da vaga. O padre Justino não se inscreveu, seja para ter a devida liberdade, dedicar-se à obra, seja porque por consideração ao padrinho Salvatore de Fusco, que também concorria, né? Então, Justino, como nós vimos no histórico da vida dele, uma pessoa muito dedicada aos estudos, muito inteligente, ele sabia que se ele concorresse, ele ia passar, né? Por primeiro, então, por, como é que se diz, consideração, numa atitude de humildade, claro, para cuidar da obra, mas também nessa atitude de humildade, ele ficou quieto. Mas, claro, né? O administrador apostólico não pensou da mesma forma, então mandou que ele se inscrevesse, convenceu a participar, né? São Justino, é claro, vendo, né, como aquela pessoa que é fiel às orientações e vendo isso como um explícito convite à vontade de Deus, então concorreu e venceu, né, e se tornou pároco de Pianura. Então, aos 20 de setembro de 1920, né, Padre Justino tomou posse, né, como pároco da paróquia de Pianura, com grande entusiasmo popular, ladeado por jesuítas e camaldulenses. Na paróquia, né, ele fez uma verdadeira obra de santificação. Diariamente, os fiéis eram alimentados com a pregação da palavra de Deus, a celebração e a participação na Eucaristia, né? Então, dedicado a possibilitar com que o povo de Deus, de fato, né, sempre tivesse a oportunidade de receber o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Empossado como pároco e passada a primeira experiências paroquiais, o padre Justino, então, resolveu dar prosseguimento à obra de santificação universal. Veja, a obra parou, mas no seu coração continuou efervescente o desejo,
né, o desejo de levar adiante aquele projeto que ele acreditava que era um projeto de Deus. E, portanto, né, aos 21 de outubro de 1920, depois de mais de 6 anos de interrupção, ele recomeça a vida comum na casa paroquial. O padre Justino, então, ampliou a casa paroquial e uns salões contíguos à igreja matriz, e adaptou o sótão para poder abrigar os meninos que acorriam de diversas cidades da região da Itália. A obra feminina. Veja que ali, nesse segundo momento, nós vamos vendo como vai surgindo, né, a obra masculina, né, e como, né, essa retomada, podemos dizer, se configura como a primeira ação, o primeiro vocacionário, né, e a data de criação, como nós consideramos, a data de criação da congregação, porque a partir desse momento, né, a obra não foi mais interrompida. A obra feminina, né, a obra feminina, né, começa com a Pia União. Ao lado da obra masculina, aparece a obra feminina, a fim de tornar o programa mais completo. Nunca o padre Justino pensara em organizar um ramo feminino quando estava no seminário, nem mesmo no início da fundação masculina. Mas, como nós vimos, né, a guerra fez com que ele mudasse de ideia. Recordem-se, né, ele parou a obra, né, por indicação do bispo, né, depois que parou a obra, logo veio a Primeira Guerra e Justino foi convocado para a guerra. Nos hospitais, onde prestou serviço, teve a oportunidade de apreciar o trabalho das freiras e o bem que elas prestavam. Daí veio a inspiração de colocar ao lado da obra masculina a feminina, a fim de tornar mais completa. A masculina sem a feminina poderia fazer muito, mas juntos poderiam fazer melhor, pois as vocações se concretizam sempre no ambiente familiar e a mesma sem mãe é incompleta. A futura irmã vocacionista Raquel Moroni, que há tempo na sua casa ensinava bordado às diversas jovens, então ela se apaixonou, né, pela espiritualidade de São Justino, e santamente, né, com santo ciúme, né, da formação que o Justino dava aos jovens, né, ela pediu para São Justino, né, para que fosse diretor espiritual das jovens, e é assim que vai começando a obra feminina. Né? Padre Justino aceita o convite, organiza um programa espiritual e formativo, ao qual leva o bispo para que o bispo desse a aprovação, e recebida a aprovação do bispo, então, no dia 2 de fevereiro de 1919, então ele fundou solenemente na matriz de São Jorge, né, a igreja matriz de Pianura, né, a Pia União, recebendo, né, o primeiro grupo de aspirantes. A Pia União das Irmãs dos Santos era o grupo intermediário entre organizações laicais e famílias religiosas, tendo por objetivo o quê? Ajudar a procurar na procura e no sustento das vocações. Então, veja, uma obra feminina vai se concretizando, primeiro, né, já começa alguns traços dessa jovem que se encanta e pede a ele para ser o diretor espiritual, e assim ele cria um grupo de Pia União, de meninas, né, dedicadas a rezar e ajudar no trabalho vocacional, ou melhor dizendo, no sustento vocacional, e depois, com essa experiência da guerra, é que ele vai percebendo que, né, o nosso vocacionário sem a presença feminina seria como uma casa sem uma mãe. Né? Então, precisava da mãe para justamente cuidar das crianças, né? Então, como Maria, cuidar de Jesus que chega. Prossigamos. Na noite do dia 1º de outubro de 1921, então, com a bênção do jovem fundador e a permissão dos respectivos pais, as primeiras 6 aspirantes oriundas da Pia União, né, dão início à congregação das Irmãs Vocacionistas, retirando-se à vida comum na Vila Caléu, residência antiga do Barão Zampaglione e atual casa-mãe das Irmãs Vocacionistas. O fundador, né, São Justino, delineou o programa das irmãs, preparando-lhes gradualmente a serem mães e servas das vocações. Cada irmã deveria sustentar economicamente ao menos uma vocação. As irmãs deveriam imitar um pouco João Batista, preparando com a presença e o serviço delas uma casa vocacionista em cada cidade e vila.
O trabalho do Padre Justino com as irmãs foi intensamente facilitado, é claro, pelo fato que a sua irmã de sangue, chamada Joana, aderira ao projeto e entraram na congregação em 1922, e com a sua entrada, a irmã Joana se tornara madre geral nesse encargo que exercera até a morte no dia 25 de maio de 1969. Veja como, né, nós vamos vendo, né, Justino foi fundando a obra masculina, com aquela experiência, né, do vocacionário, com aquela experiência, né, na casa paroquial, e depois, né, fruto dessa pia união, e depois daquela necessidade, daquela consciência que ele tem quando observa, né, o serviço, o bom serviço prestado às irmãs na guerra, que ele vai, né, também tomando a consciência de que o vocacionário deveria ser como essa família, né, onde tem uma mãe que vai ajudando, e assim a obra vai se solidificando e crescendo. Né, a origem do ramo feminino foi nesse 15 de agosto de 1914, o Padre Justino consagra as escravas de Jesus pelo Maria, o pedido para fundar a congregação foi no dia, né, em 1915, para Justino solicita, né, a congregação para criar aqui, né, desculpe, aqui me atrapalhei um pouquinho, aqui, depois desse que a gente passa passo a passo, vivendo, né, como foi a vida dele, a história de vida dele, a fundação da congregação, agora a gente passa para algumas datas importantes, as demais datas da congregação, né, já são 8h50, meu pai amado. Né? Então, a origem do ramo feminino no dia 15 de agosto de 1914, né? O pedido para fundar a congregação, né, foi em 1915, o Padre Justino solicita à Sagrada Congregação dos Religiosos a permissão para fundar uma comunidade com o nome Servo dos Santos, né? E assim vamos prosseguir nas mais datas, né? O pedido ao Papa, no dia 12 de março de 1917, o Padre Justino pede ao Papa Bento XV a permissão para acolher sacerdotes, com esse nome Servo dos Santos, manifestou esse pedido à congregação para o religioso, que não lhe respondeu a carta que ele enviou, fazendo essa mesma solicitação, e que o bispo de Pozzuoli, né, que lhe respondeu, melhor dizendo que o bispo de Pozzuoli era contra a congregação, né? Aí vemos a convocação para a Primeira Guerra Mundial, no dia 13 de março, Padre Justino é convocado para participar da Primeira Guerra, mas em outubro é mandado de volta para casa, por considerá-lo não qualificado para o serviço devido à frágil saúde, né? Padre Justino, mais uma vez, veja, recorre, né, ao bispo de Troia, né, na sexta-feira santa de 1919, o Padre Justino, diante da negação do bispo da diocese para fundar a congregação, ele recorre ao bispo de Troia, Dom Farina, para poder fundar a congregação em sua diocese. Então, veja, ele vai recebendo, vai pedindo algo, vai recebendo resposta negativa, mas ele vai insistindo nesse projeto que ele acredita que é de Deus. Em 1920, Padre Justino se torna pároco, não é? Como nós já vimos lá no decorrer da história dele. O primeiro grupo a ser acolhido, né, foi no dia 18 de outubro de 1920, como também nós vimos anteriormente, né? Padre Justino, após assumir a função de pároco na paróquia São Jorge, acolhe na casa paroquial 16 jovens. Essa é a primeira turma de formandos da congregação. Essa data é, portanto, a data em que se comemora a fundação da congregação, pois desde então essa experiência nunca foi interrompida, né? Desde aquele momento, a partir do momento que ele se tornou pároco, a partir do momento, como eu disse, que ele tomou as providências paroquiais, então que ele depois foi levando adiante primeiro o projeto, né, que ele acreditou, né, que ele confiou ser da vontade de Deus, então ele não foi desistindo, levando para frente. O primeiro religioso padre vocacionista que partiu para a eternidade foi no dia 18 de novembro de 1921, que morre o padre Afonso, e esse nome aí, sendo o primeiro padre a levar a bandeira vocacionista no céu, né? A aprovação, a de experimento do primeiro estatuto, né, do Código de Ordem da Congregação foi em 1923, né? A congregação recebe de Dom Petrônio, o novo bispo da diocese, a aprovação ad experimento do estatuto, quer dizer, são passos que vão garantindo com que a congregação, são os primeiros passos para a criação da congregação, a construção do primeiro vocacionário, né, aquele vocacionário Deus Caritas, que está lá em Pianura,
né, aquele grande que passa aí até no vídeo, né, foi no final do ano de 1923, inicia esta criação do vocacionário, né, onde se cria essa casa, sai, o vocacionário, depois de construído, o vocacionário sai da igreja para justamente essa casa, para acolher o maior número de jovens possíveis, né. O envio dos primeiros aspirantes ao seminário diocesano foi em 1925, o padre Justino envia os 4 primeiros aspirantes à congregação para o seminário da Diocese do Pozzuoli. A aprovação das constituições e conhecimento diocesano, né, as constituições da congregação, né, o código de lei da congregação, foi 26 de maio de 1927, a congregação recebe a aprovação das constituições e o decreto de ereção diocesana, então, a partir desse momento, né, começa também uma expansão e a criação de diversas comunidades por toda a Itália, né, porque não recebeu aprovação diocesana, então, como ela é de direito diocesana, já podia se expandir, claro, porque ela já tinha, né, podemos dizer assim, uma aprovação, né, um primeiro chão. Impressão das constituições em 1931, né, que foram impressas as primeiras constituições, o primeiro capítulo geral, né, que é a Assembleia dos Padres, né, para decidir, né, o encaminhamento da congregação, foi em 1932, né, a audiência com o Papa, né, para pedir, né, que justamente a congregação se tornasse de direito pontifício, né, foi no dia 21 de junho de 1932, o padre Justino foi recebido pelo Papa, né, Pio XI, uma audiência privada, né. A primeira e única viagem fora da Itália de padre Justino foi no dia 12 de setembro de 1932, ele foi de trem à cidade de Lourdes, na França, né. Nessa viagem ele foi escolhido para ser o diretor espiritual do grupo de peregrinos, provavelmente, né, os gastos da viagem foram assumidos pela duquesa de Miranda. Pedido para aprovação canônica, aconteceu no dia 18 de janeiro de 1933, o padre Justino pede o Papa por aprovação canônica, né, pontifícia para a Sociedade de Divinas Vocações, prossegue. O pedido de aprovação é negado no dia 3 de agosto de 1934, a Santa Sé, por meio do bispo, comunica que o pedido de aprovação da congregação foi negado, né. A proibição da Santa Sé, no dia 1º de setembro de 1984, a Santa Sé proíbe, né, que a congregação, a acolhida de jovens no noviciado e a emissão de votos, né, das ordens sagradas. Essa proibição se estendeu por 7 anos, então, por 7 anos a gente ficou impossibilitado de receber votos, de ter entrada, né, de jovens na congregação. Veja, uma série de dificuldades que a congregação foi passando, é claro, para chegar à condição de caminhar tranquilamente, né, de ser uma congregação de reconhecimento pontifício. Os visitadores apostólicos, né, desse tempo, né, num certo tempo, a partir de 1941 e até próximo à morte de São Justino, a congregação é assistida e praticamente dirigida por visitadores apostólicos enviados à Santa Sé. Então, a Santa Sé enviava uma pessoa para ficar responsável pela congregação, para agir como superior daquela congregação, né, e, embora esses visitadores tenham ajudado na organização da congregação, mas não tinha o espírito do carisma do fundador, né, não agia como fundador, né, o fundador, São Justino, sofreu muito nesse tempo, né, esse desejo de organização, esse cuidado, esse clima de vigilância, né, que os visitadores traziam, isso trouxe muita dor e muito sofrimento para o padre Justino e para os que estavam, né, do lado dele. A reabertura do noviciado e a readmissão dos votos, né, após 7 anos de suspensão, no dia 13 de outubro de 1941, então, a Sagrada Congregação dos Religiosos permite a reabertura do noviciário e demais etapas de formação e admissão dos votos. No dia 21 de novembro do mesmo ano, o padre Baldino reabriu o noviciado, estabelecendo-o em Pianura, e recebeu o voto dos novícios que haviam feito o noviciado antes da interdição, né? Quer dizer, eles foram suspensos, mas, né, veja como a congregação e todos permaneceram, né, fiéis, né, à sua vocação. Reconhecimento pontifício,
né, do ramo feminino, aconteceu primeiro que o masculino, foi no dia 24 de maio de 1947, o ramo feminino recebeu da Santa Sé a aprovação das constituições e o reconhecimento, e a primeira aprovação pontifícia do ramo masculino aconteceu, então, a aprovação pontifícia no dia 3 de janeiro de 1948. O ramo masculino recebe da Santa Sé a sua primeira aprovação. Prossigamos. 5 minutos. Olha aí, tá vendo? Por isso que eu corri, né? Vejam a linha do tempo um pouquinho mais organizada. Depois que ela recebe a aprovação pontifícia, então nós vamos vendo como ela vai procedendo, né? Como ela vai se expandindo, né? A expansão da congregação em 18 de abril de 1950, né? Aí ela a congregação passa por uma crise econômica em 1954, né? E no ano de 1955, o padre Justino morre, né, em janeiro de 66, a congregação recebe a aprovação pontifícia, né, o padre Justino recebe o título de venerável no dia 8 de dezembro de 1997, o decreto de beatificação, Justino se torna beato, né, no dia o decreto sai, né, a aprovação no dia 1º de junho de 2010, a festa de beatificação será no dia 7 de maio de 2011, como aconteceu, né, o decreto de canonização sai em 28 de outubro de 2020, e a canonização no dia 15 de maio de 2022. Então, né, também veja como a gente foi, aos poucos, fazendo toda essa linha do tempo, né, observando, né, e veja como está muito ligado, muito colado à vida, né, de São Justino, a biografia de São Justino e todo o seu empenho na criação de sua obra, né, veja que a gente já começou de uma coisa para outra, né, era o seminarista em férias que dava catequese, que criou o grupo de fidelíssimos e depois de padre, né, juntou na sua casa, depois, né, teve o grupo de fidelíssimos juntou na sua casa, depois parou, depois juntou na paróquia, né, e assim foi seguindo a criação, e veio a guerra, e veio a criação das irmãs, é tudo muito bem ligado, né, que é difícil a gente falar de São Justino e não falar de suas obras, né, mas o nosso desejo, a nossa intenção com esse resgate dessa biografia, de observar, né, personagem, observar falas de pessoas que conviveram com ele, de observar alguns dados importantes, alguns momentos importantes na sua vida, de perceber como este homem, né, buscou escutar o Senhor, buscou responder ao Senhor com alegria, e como ele foi consumindo, conduzindo, gastando a sua vida pelo reino, né, por meio da procura e do cultivo das vocações, né? Isso fica muito claro na vida de São Justino, desde aquele momento de despertar, desde aquele primeiro momento que o padre disse que ele seria uma glória para a igreja, em toda a sua caminhada, né? Na sua infância, com dedicação, buscando aprender as coisas de Deus, né? Na escola, né, se destacando com a sua inteligência, no seminário também com a sua profunda inteligência e maestria, quando, porventura, né, sempre tirava as notas mais excelentes nos exames, quando, porventura, né, quando, porventura, se dedicava e cultivava sempre uma vida de oração, né, uma vida de intimidade com Deus, depois na catequese, né, com os jovens, né, e no serviço pastoral e no serviço da vida de congregação. Foi sempre assim que São Justino foi levando as coisas e servindo e vivendo, né? E, por fim, lá do meio por fim, a gente vai vendo aquelas dificuldades que foram surgindo. As dificuldades nós já sabemos que foram frutos justamente, né, desse desejo intenso de viver o carisma, desse coração grande do nosso pai fundador, né? Nós bem sabemos que Justino acreditava que todos, e nós acreditamos, e a igreja reconheceu depois, nesse nosso compromisso, daquela consciência de que todos somos chamados à santidade. E isso depois o Concílio Vaticano já é uma perspectiva bíblica, e o Concílio Vaticano II foi reforçando em nosso meio, né, mas Justino, nesse desejo de ser santo e fazer santo, então, ele não entendia e não desejava que nenhum se perdesse, né? Tal como Jesus queria que ninguém se perdesse, veio para as ovelhas do Pai e não queria que nenhum se perdesse,
Então, né, ele cuidava, zelava de todas as vocações, né, daquelas que iam ao encontro dele para fazer esse caminho, né, quanto criança, quanto adolescente e jovem, mas também daquelas vocações que a gente costuma dizer as vocações traídas, né, então aquelas pessoas que passavam por alguma dificuldade na sua vocação, que entrava em crise, que deixava o seminário, corria o Padre Justino acolhia, Padre Justino reeducava, Padre Justino, né, botava, vamos dizer assim, botava no prumo, que estava tudo fora do prumo, vamos dizendo uma palavra, uma expressão bem simples, botava na linha, né, e isso, claro, gerou um certo descontentamento diante de alguns bispos, diante de algum, né, porque achava que Justino estava, né, se aproveitando e pegando as pessoas que não tinham condições e levando para o sacerdócio, né, e isso foi um dos os motivos que foi gerando toda essa série de visitadores apostólicos, essa série de incompreensões acerca do carisma, né, acerca do ideal da congregação, né, ao ponto de Justino sofrer, né, para justamente ver a obra prosperar, né, passar por série de dificuldades, série de nãos. Mas veja, né, se a obra é de Deus, bem sabemos, ela segue, né, ela segue e chega e prospera, e é isso que a gente vê quando a gente, porventura, olha, né, a vida da congregação, quando a gente olha para São Justino e olha a vida da congregação. Mas, acima de tudo, né, nós temos muito que agradecer a este homem de saúde frágil, mas de espírito forte, né, com muita coragem, dedicação e muito amor, né, a Deus, foi, né, vivendo, seguindo, abraçando, se doando, vivendo esse compromisso de em tudo agradar a Deus. De fato, nós vemos como Justino, né, viveu em tudo aquele voto de caridade que nós vimos, né, lá na nossa formação há poucos instantes, em tudo agradar a Deus, fazer de tudo para justamente, né, não ferir a sua relação com Cristo, né, e viver de forma plena, santa e fiel. Acorda, Lisete, estou vendo que você está dormindo, viu? Em tudo fazer a vontade do Pai. Viu? Tudo fazer a vontade do Pai. Isso é bonito de ver. Mas eu acho que eu vou parando por aqui, deixo a palavra com vocês. Tem muita gente aí, eu estou vendo que tem muito irmão nosso, né, que pode também interagir, que pode falar, não é? Então, vamos, né, disse que eu tenho que deixar para o povo falar, né, já passei da hora, então vamos deixa a palavra para o povo. Bom, você passou 1 minuto da sua fala. Enfim, agora está aberto para quem quiser fazer alguma pergunta, ou pelo chat, ou quiser abrir o microfone. Marinette está com a mão levantada, eu não sei se ela quer falar ou se ela levantou sem querer. Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá? Não precisa brigar, temos ainda um tempinho. Ou está tudo explicado, ou a fala sobre o Padre Justino não nos tocou em nenhum momento. Eu sei que o material está no site, vai estar no site, então depois vocês peguem, vão olhar com calma, né? Podem ler com mais calma, sem pressa, observando cada coisa, né? Se não querem falar agora, se surgirem uma dúvida depois que observarem o material, que observarem a aula, né? Podem nos perguntar, a gente está à disposição para responder, vocês têm o meu WhatsApp, a maioria de vocês, né? Quem não tem, pode entrar pelo WhatsApp do site, né? Da animação vocacional, que a gente está aí à disposição para justamente conversar, né? Vai conversando, vai se entendendo, né? Vai tirando as dúvidas e vai cada vez mais conhecendo um pouco mais de São Justino, que eu acho que isso é importante, né? Ninguém quer falar nada? Boa noite, Jesus Graças a Maria Deus. José. Para Albino, eu aqui, né, fiquei pensando como que naquela época, com todas essas dificuldades, Padre Justino conseguia manter financeiramente essas obras. Pela providência divina que nunca lhe faltou, né? E que ele sempre confiou verdadeiramente. Foi isso que, de fato, foi ajudando a justamente ele a ir mantendo, né? Mantendo e recebendo esses jovens né, sem nenhuma condição, sem exigir nada em troca,
né? Mas o Senhor nunca deixou faltar, né? Aí, por aí também a gente já vai percebendo que a obra, de fato, é uma obra de Deus, né? Que foi possibilitando com que todos vivessem, que todos seguissem, com que não faltasse nada, né? Com que o projeto prosseguisse. E quando nós tivemos e passamos por aquele período de crise econômica que nós fomos recordando, né? Eu recordei no resgate histórico, né? Padre Justino mesmo dissera, certa vez, né? Porque já tinha passado um bom tempo, a congregação já tinha né, caminhado, etc. e tal, e ele dissera, né? Que um dos motivos justamente da crise de fé era a falta como é que se diz, de honestidade de alguns que, né, servia a vocação, mas ainda guardava uma coisinha no bolso, né? Então, não estava sendo fiel como deveria. Então, por Cristo, a congregação estava passando por Cristo, porque cada religioso, né, foi chegando muita gente, e aí vai chegando muita gente, vai juntando, aí uns vai dizendo assim, não, eu vou dar, né, eu não vou pegar e guardar um pouquinho aqui, guardar um pouquinho aqui, então esse egoísmo foi que foi gerando aquela crise. Veja que naquele primeiro momento, quando a congregação vivia plenamente sobre a perspectiva, né, da providência, ainda hoje vive, é claro, nós bem sabemos, veja, nada nunca faltou. Quando a gente começou a pensar, né, e pensar um pouco mais em nós, e esquecer um pouquinho dessa questão da providência, a crise veio. E por isso que Justino sempre nos recorda e nos orienta que nós devemos ser aquelas pessoas que, de fato, confiam verdadeiramente na providência e de que conduzem toda a nossa vida, toda a nossa ação, tudo o que temos a serviço da congregação, a serviço das vocações, inclusive o pouco que nós recebemos. Mais alguém? Tem comentários no chat? A Fabiana disse que foi de Jesus Maria José, todo muito bem explicado sobre a vida de São Justino e suas belas obras em prol das vocações. Quem falou? Osmira, você abriu o microfone, você vai falar? Pode ficar à vontade. Sim, Pode falar. quero agradecer ao Padre Albino, a todos, por organizar essa live muito bem explicativa, com histórico, né, de São Justino, muito bem explicativa, em poucas horas, né, em pouco tempo, o Padre Albino conseguiu, né, falar, e foi muito bom. Agradecimento, porque está bem esclarecido, e depois nós podemos, conforme já foi falado, estar olhando com mais calma e, se tiver dúvida, para a gente estar falando. Muito obrigado, boa noite. Jesus Maria José. Maria José. Lani, Farmácia Aliança colocou Jesus Maria José, bela explanação, Padre Albino São Justino, rogai a Deus por nós. Lani, que está lá no Chile. Um abraço para o povo também, viu? O povo da Farmácia Aliança, um abraço. E para os outros também, viu? E Lani falou assim, falou muito bem, província. Bom. Marinete está com a mão levantada. Ela está com a mão levantada até um tempinho. Marinete, você quer falar alguma coisa? Acho que levantou sem querer. Ela fez uma pergunta e eu já respondi lá no site, no chat. Não, não foi ela que fez, não. Foi ela, não? Quem fez a pergunta foi Maria Oliveira. Ela perguntou se existia uma outra congregação. Eu não entendi muito a pergunta, se era no sentido de Padre Justino ter criado uma outra congregação, Não, ou talvez porque durante o percurso você começou falando servos do santo, terminou com Sociedade Divinas Vocações. Pode ter sido que ela entendeu. Isso eu entendi que existiam outras congregações ali na igreja, eu disse que tinha outras congregações na igreja, né? Mais alguém? Estou vendo que o povo de São Caetano fechou o vídeo, não foi? O povo de São Caetano está todo reunido numa sala só. Lourdinha, abra o vídeo. Olá. Tá Lourdinha, Lisete. Tá as três aqui em casa, eu, Lisete e Ivone. Bom, eu não sei, Albino, se você explicou
Por que a diferença e por que não ter aceito, não ter sido servos dos santos? Eu acho que você não deixou claro. Você poderia dar uma explanada rapidinho? Ah, sim, tá bom. Não, porque o desejo de São Justino era de chamar a congregação, de fato, de servo dos santos, né? E foi esse o pedido que ele fizera junto à Santa Sé. Porém, no período da congregação, tinha muita congregação na igreja com o nome de servos. De servos, de servos, de servos, de servos disso, servo daquilo outro. Então, né, por isso que a Santa Sé não aceitou, né, disse que pensasse em outro nome. Aí, por isso que entra Sociedade Divinas Vocações. Muito bem. Bom, então não tendo mais nada a declarar, vou passar a palavra. Oi, Lani, Boa pode noite, falar. boa noite, boa noite. Boa noite a todos, Jesus Maria José. É uma grande alegria estar tão longe, tão distante, mas sentir vocês tão de perto, assim, através disso, né, através aí da internet. E dizer esse amor que eu tenho, né, pela congregação vocacionista, pelos religiosos vocacionistas, sempre se fizeram muito presentes, né, em minha vida, apesar da distância, eu me vejo ainda paroquiana, vocacionista, porque sempre que tenho oportunidade estou junto com vocês. Mas o questionamento é o seguinte, assim, a congregação vocacionista, né, Divinas Vocações, o objetivo maior foi difundir e fazer com que o Beato Justino fosse canonizado. Chegou a esse ápice, né? E agora, então, não sei, foi o objetivo maior chegar a santo. E agora, assim, depois que chegou a santo, São Justino, qual é, assim, o ápice, ou busca ainda continuar? Seria mais isso, de estar difundindo mesmo a vocação, a congregação, porque esse era o ápice, ok, São Justino virou santo, e seria mais nesse sentido de estar buscando divulgar sempre mais, porque isso já vinha fazendo. Entre aspas, assim, né? Qual seria agora o objetivo? Ou não sei se entendeu, se ficou claro o meu questionamento. Albino está morrendo de rir. Você entendeu? Então, eu estou rindo pelo seguinte motivo. Eu acho que a convivência com a gente fez com que, né, a gente sempre falasse desse desejo nosso de transformar, de ver Justino chegar às honras dos altares, né? Então, a gente se empenhou muito para isso, né? Porque o empenho da congregação é justamente o desejo da congregação é de suscitar e cultivar vocações para a igreja, né, de fazer com que todos, né, contemplem, cheguem à união divina com a Trindade, né, mas para isso eu vou seguindo aqui, respondendo a minha vocação, buscando dia a dia ser santo e santificador, né, mas a gente estava, claro, existia no seio da congregação esse empenho de tornar o pai fundador santo, justamente porque quem conviveu e pelos escritos a gente via que ele trazia traços de santidade. Então, por isso que você fala desse empenho, né? Claro, né, fizemos santo, estamos felizes por isso, seguimos com o nosso trabalho, né, que foi deixado pelo pai fundador, é claro, né, de cultivar, de suscitar vocações, de consumir a nossa vida pelas vocações, o trabalho prossegue. Agora, nesse campo da santidade, né, de ver, de trabalhar pelo como é que se diz, para tornar santo as pessoas, e agora, no momento, a gente parou um pouquinho, né? Porque já fez o fundador santo, era uma lei da congregação que a gente só mexeria, só trabalharia, só veria, né, iniciaria outros processos de canonização de algum irmão depois que fizesse o do fundador, né, era a lei nossa. Então, primeiro a gente tornaria o fundador santo, né? Depois, aí sim, a gente poderia dar prosseguimento, iniciar processo de outros irmãos que tivessem, né, fama de santidade, né? Então, claro, no momento a gente
tem irmãos que têm fama de santidade, num canto e outro, etc. e tal, alguns irmãos, mas não tem nenhum processo iniciado, né, não tem nem nada nesse ponto ainda, né? Nós estamos, nesse sentido de trabalhar o processo de santidade, nós estamos ainda curtindo, né, as alegrias, né, do nosso santo, né, do nosso pai fundador, né, do santo de Pianura, né? Então, por hora, não, até porque, né, um processo para declarar uma pessoa santa vai muito dinheiro, né, e a gente não tem, né, e a gente gastou muito, né, para transformar São Justino, para deixar São Justino, para fazer com que São Justino chegasse às glórias dos altares, né, porque o processo é um processo custoso, não que a gente comprou ninguém para fazer o homem santo, de forma nenhuma, né, que na igreja isso não acontece. Mas assim, o processo é um processo muito custoso, que leva muito tempo, que gasta-se muito. Então, né, a gente está curtindo as alegrias do santo e a gente está também respirando fundo, né, para ver se depois, surgindo outras pessoas como sinais de santidade, a gente leva adiante, né. Claro, primeiro, para se tornar uma pessoa santa, primeiro a gente tem que ver os sinais de santidade e adesão do povo, né. Se tem a adesão do povo, se tem esses escritos de santidade, então pode-se pensar, né, nessa questão. Mas por hora não. Mas o nosso trabalho prossegue, o nosso trabalho sempre foi de cultivar e suscitar vocações, viu? Então prosseguimos com essa missão, prosseguimos com esse empenho, né, mas nesse caso de causas de santos, né, a gente parou por um momento. Bom, vou passar a palavra agora para o diretor dessa escola, o padre Carlos Valério. Quem é o diretor aí? O padre Carlos Valério. Desde já agradecendo ao padre Albino, superior provincial. Mas eu não terminei ainda não, que eu não agradeci, viu? Calma, não é o seu momento, fica quietinho aí. Desde já agradecendo ao provincial por estar presente nessa escola, por fazer essa abertura dessa escola justiniana, que era um sonho nosso. Fizemos esse simpósio justiniano de maneira presencial em Salvador, mas infelizmente nem todos puderam estar presentes, e aí foi um sonho nós poder fazer essa escola de maneira online, e isso é uma concretização desse sonho, e depois de pensar muito e de um grande trabalho. Então, vou passar a palavra agora para o padre Valério, nosso superior, nosso conselheiro superior para a formação e os estudos, e o diretor da escola. Jesus Maria José, não sabia que eu tinha recebido o título de diretor de escola justiniana, mas tudo bem. Primeiro, manifestar a nossa gratidão. Bom te ver, padre Valério. Bom lhe ver, padre Albino. Quando você passa por aqui, que o padre Albino passa agora em Salvador, não mora mais, passa por aqui. Final do mês eu passo aí, viu? Fazer a missão. Então, assim, quero manifestar a nossa gratidão a vocês por abraçar, eu diria que esse projeto conosco. O irmão Danilo já mencionou aí que essa ideia surgiu dentro do simpósio justiniano que nós realizamos no mês de setembro do ano passado, foi agosto, se eu não me engano. E ali um dos compromissos do simpósio foi de que nós pudéssemos realizar também um simpósio, uma escola justiniana a nível online, que pudesse abraçar, diria que o maior número de pessoas, porque nem todos teriam condições de vir a um local, viagem e tal. E também aí, dentro do simpósio, também os oblatos, de maneira especial, nosso irmão Tanael, juntamente com outros oblatos, também nos deram essa ideia, esquematizaram um projeto da gente realizar uma escola justiniana chamada Josefina Simpatia, a quem agradeço a ele e agradeço também aos demais oblatos que nos inspiraram, nos motivaram, nos ajudaram também nessa organização. Inclusive, ele não está aqui no momento, porque está aqui do lado, coordenando a reflexão do GDV, Grupo de Discernimento Vocacional, por isso que ele não está participando hoje. Então, agradeço também a ele por ter nos ajudado nessas ideias. A gente, depois, no Conselho da Província, junto com o provincial Padre Albino, a gente foi enxugando algumas coisas, definindo alguns objetivos. Então, minha gratidão a todos vocês.
Hoje nós temos 41 pessoas aqui participando, embora tenha 2, 3 pessoas em algumas casas aí, mas conversando com o Tanael, nós temos, parece que 105 pessoas inscritas nessa escola. Não sei, depois nós vamos ver com a equipe o que aconteceu, talvez a dificuldade de acessar o link, às vezes também questão de sinal de internet, depois a gente vai entrar em contato para ver o que é que aconteceu. Se porventura vocês conhecem alguém ou escutam alguém dizer que não conseguiu acessar a sala, que vocês nos informem também no grupo. Então, essa informação. Então, qual é o nosso objetivo com a Escola Justiniana? Fazer a vida desse novo santo da igreja se tornar conhecido, que é uma história de vida encantadora e, a partir do conhecimento da vida de São Justino, estimular a cada um de nós a trilhar esse mesmo caminho em busca da união divina. O grande desejo de São Justino, nós vamos ver isso também ao longo dessa escola, foi de que todos nós desejássemos a união divina, o caminho da santidade, unir a Cristo. E, para isso, trabalharmos pelas vocações, para com que todo mundo sinta o apelo, a interpelação de Deus a cada um de nós, de unirmos a Ele nesse caminho de santidade. Que só o caminho da santidade faz com que cada um de nós seja realmente pessoas felizes e realizadas. Então, o objetivo é conhecer a vida de São Justino e, ao nos encantar também pela vida dele, abraçar esse projeto de busca de união divina e busca também de ajudar outras pessoas a buscar esta união e também ajudar na animação vocacional, abraçar conosco. Esse é o nosso principal objetivo. Falo rapidamente um pouco da estrutura, embora creio que quase todos já conhecem, porque nós já divulgamos. Nós teremos 10 encontros, todas as sextas-feiras, das 8 até as 21h30. Esse é o nosso objetivo. São 10 temas, já temos os assessores para cada um deles. E aí, queremos também, após cada reflexão, no caso do Padre Albino hoje, nós iremos disponibilizar lá naquela parte do site dedicada à escola o material. Então, não há porque vocês estarem preocupados em anotar nada, porque todo o material será disponibilizado depois lá no site. Se alguém tiver dificuldade de fazer o download, pode entrar em contato conosco, que a gente busca uma outra forma de encaminhar. Então, iniciamos hoje, vamos até o dia 27 de outubro, será o nosso último encontro. A gente poderia um tempo longo, entretanto, só serão 10 encontros. Se mais alguém deseja entrar na escola, até o próximo encontro, nós ainda aceitaremos os que não conseguiram acessar. A partir do segundo encontro, aí só no outro módulo, se for possível a gente realizar ou se tiver busca. Então, só para a gente também esclarecer essas informações. Então, gratidão ao Padre Albino, a nossa gratidão por ter feito essa abertura da escola Justiniana, Josefina Simpatia. Josefina, vocês viram na explanação do Padre Albino, é a mãe de São Justino, queremos colocar esse nome da escola. E para a gente iniciamos já pensando um pouco dos diversos fatos da vida de São Justino, para a gente também poder conhecer. Como ele mesmo disse, quanto mais a gente conhece, mais a gente ama, mais a gente também se entrega nesta causa. Então, nossa gratidão e sejam bem-vindos, uma alegria ver vocês aqui. Ô, padre, quando tiver disponível aí no YouTube, avisar o pessoal do outros grupos, porque muita gente não conseguiu entrar, muita gente estava perguntando cadê, pensando que era no YouTube, então muita gente não conseguiu entrar, inclusive Edmax foi um dos que reclamou que ele não estava conseguindo entrar. Então, eles acho que não souberam que era para ter colocado esse link nos outros grupos lá, Amigos de São Justino e no outro lá vocacional, para poder eles não entrarem. Então, depois falar para eles que vai ficar disponível no YouTube até quinta-feira. Só uma coisa, nós não vamos disponibilizar esses temas até o término da escola. Quando terminar a escola, todos os módulos, os 10, nós iremos disponibilizar essas formações lá no nosso site, mas, por enquanto, só quando terminar. Quem fez a inscrição e que não pôde participar hoje, aí, para quem fez a inscrição, aí nós iremos disponibilizar essa formação. Nós estamos, tanto eu quanto o Danilo, nós estamos divulgando em todos os grupos
Aí o Lourdinha já sinalizou, se porventura alguém comentar com vocês, pede para entrar em contato ou comigo ou com o Danilo, que aí nós estaremos também enviando o link. E Danilo já criou um grupo no WhatsApp, onde está incluindo todas as pessoas, que estão participando, para a gente lá no grupo do WhatsApp enviar as informações e o link, que é só a pessoa clicar e já vai diretamente para a sala da reunião. Danilo pode dar mais detalhes aí. Então, Lourdinha, deixa eu me explicar. Hoje seria o seguinte, a intenção, quando cada um entra, eu mandei um vídeo explicando como fazer esse acesso à escola. Vai entrar no site www.vocacionista.org.br, vai clicar lá em cima, assim, Escola Justiniana, primeira etapa. Ao clicar, quem se inscreveu vai digitar seu e-mail e sua senha e já vai entrar aí abaixo, até o final, estava lá o link do vídeo no YouTube e o link para entrar diretamente no Meet. O que a gente recomenda mais entrar no Meet, porque aqui a gente pode ter essa interação. No YouTube não tem como. No YouTube a pessoa pode mandar mensagem no chat. Mas o que aconteceu? Nossa casa em Salvador resolveu ficar sem internet no determinado momento que iríamos fazer essa transmissão para o YouTube. E quem iria fazer era justamente o Tanael, que está na nossa casa em Salvador. Então, não conseguimos fazer essa transmissão, por isso eu liberei o link do Meet diretamente nos grupos, mas essa liberação do link foi só para hoje. Por quê? O que acontece? A intenção é que a escola seja oferecida para quem se inscreveu, e não toda semana liberar o link naquele grupo, nos outros grupos. O link será liberado diretamente no grupo da escola, ou seja, somente para aqueles que se inscreveram na escola. Aqueles que não se inscreveram, ou que não desejam participar, mas quem ainda deseja participar, como o padre Valério falou, tem até a próxima sexta-feira. Depois nós fecharemos as inscrições. Inclusive, estavam com problemas hoje de poder fazer a inscrição, porque a inscrição era até dia 20, como a gente tinha anunciado. Então, todos aqueles que se inscreveram depois do dia 20 e tentaram se inscrever hoje, conseguiram se inscrever, mas necessitava de um acesso, e esse que era o Tanael que fazia esse acesso. Mas todos, assim, que tentaram, que me procuraram, eu tentei solucionar todos esses problemas. Mas, repetindo, o link será disponibilizado diretamente dentro do grupo da escola, não nos outros grupos, tá? Se as outras pessoas quiserem participar da escola, me procura, se não conseguir fazer inscrição e tudo mais, colocamos no grupo, e aí a gente vai conversando e ajeitando tudinho. Mas, no mais, é isso. Muito bem. É hora de terminar, né? Ô, Danilo, só um segundo. Só a gente lembrando, como nós estamos com o projeto de começar 8 horas, terminar às 9h30, 9h31 agora, aí é interessante que a gente faça de tudo para 8 horas, ou então 5 minutinhos antes das 8, a gente já entrar na sala. Hoje o Padre Albino teve que correr muito para dar conta do conteúdo. E aí, então, é bom a gente começar pontualmente ali, nós vamos dar 3 minutos, máximo 5 minutos de tolerância para alguém entrar na sala. Depois a gente já começa por consideração e respeito aos outros. Creio que tem algumas pessoas que moram na capital, geralmente, às vezes, tem dificuldade de chegar em casa nesse horário e tal, mas a gente fazer de tudo para a gente começar 8 horas, para as 9h30, pontualmente, encerrarmos. A sala é aberta exatamente às 7h50, tá, gente? Então, podem entrar que serão recebidos. O provincial está querendo falar. Ó, Bino, você vê aí as duas Denise e tá, mas não fala o adjetivo, não. Fala, chefe, fala, chefe. É lista, tem um monte de gente aqui, graças a Não Deus. fala mesmo não, viu? Tá bom. Muito bem. Não fala adjetivo. Muito bem. O Padre Valério falou de correria. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, numa visita canônica à comunidade do Divino Mestre, Parada de Lucas. Semana passada estive em Olaria, né? Semana retrasada estive lá em Miguel Pereira, num curso.
né? Então estamos aqui nesse corre-corre das visitas, por isso que não estou aí por Salvador, né? Estava numa reunião 7 horas, saí 7h40 correndo para vir para essa formação, né? Porque tinha me comprometido, então fiz a reunião 7, cheguei correndo para cá para que a gente pudesse fazer esse momento. Mas, assim, né, por fim, né, eu queria recordar aqui o conteúdo, né, da biografia, ou da biografia de São Justino. Tem uma bibliografia, é claro, né, que nós pegamos muita coisa do livro de Padre Antônio Polito, né, Padre Justino, um precursor do Vaticano II, assim como, né, aquele livro que está lá no site também, naquele livro azulzinho que vocês, e muitos de vocês já têm, então está lá, está nesses livros, se querem aprofundar, se querem ver mais coisas, né, com certeza tem mais coisa, então pode pegar, dar uma olhadinha, não é? Aqui que estão os testemunhos e que tem todo esse conteúdo, né, que a gente foi pegando e colocando aí nesse slide. Né? Meu agradecimento a todos, né, a todos que participaram, né, que tiveram a paciência de escutar, né, vocês das várias partes das nossas paróquias, né, dos vários lugares, né, todos vocês que se interessaram pela escola, meu muito obrigado, sejamos perseverantes, viu? Virão outros, né, outros irmãos, com certeza, vou estar participando também, assistindo, né, os outros irmãos, parece que na próxima escola é o Padre Danilo, né, aqui que está aqui em Parada de Lucas, que está aqui me assistindo, né, Padre Danilo, eu estou aqui na parte de baixo da casa, Padre Danilo está na parte superior da casa, né, mas próxima sexta-feira estarei em Campo do Brito, né, mas lá de Campo do Brito estarei participando, com certeza, com vocês desse momento. Então, muito obrigado a todos, sejamos perseverantes às aulas, agradeço pelas mais diversas iniciativas também, de fazer com que, né, essa escola pudesse sair do papel, espero em Deus que essa seja a primeira de muitas, né, estamos com uma turma grande, mas com fé em Deus faremos outras, né, nossa missão de também, né, ir divulgando e falando da qualidade dessa nossa escola, para que assim, né, ao final dela, outras pessoas também possam desejar, e a gente vá cada vez mais intensificando, aumentando o número de pessoas, né, que rezam e trabalham pelas vocações. Muito obrigado a todos. Um abraço para todo mundo, viu? Todo mundo, os que falei, os que não falei, sintam-se abraçados, viu? E vou passando e vou vendo todo mundo, viu? Quando eu estiver em Salvador, vejo quem é de Salvador. Quando eu estiver na Conquista, vejo quem é de Conquista. Quando eu estiver no Brito, quem é do Brito. E quando eu estiver em Itambé, quem é de Itambé. Deus abençoe a todo mundo. E aqui no Rio, quem é do Rio, viu? Deus abençoe a todo mundo. Jesus, dá a benção, né? Deixa eu dar a benção, pelo menos, para terminar, né? O Senhor esteja convosco. Está no meio O Senhor abençoe todos, abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Obrigado por tudo. Vão em paz, fiquem em paz, e que o Senhor esteja com todos. Amém.